Oi, oi, gente! Chegando agora na Conte para te deixar muito bem informado. Olha só, em mais um feriado. Espero que tenha curtido esse descanso merecido, porque agora, meu caro ouvinte, será um mês sem folgas. É assustador, não é? Eu que gosto de ficar contabilizando os feriados, agora eu vou passar um bom tempo sem tê-los, não é, em vista. Vamos ter que nos acostumar com isso, mas enfim, vida que segue. Mas hoje é uma segundona especial, nosso dia do Trabalhador, uma data na qual se comemora as conquistas dos trabalhadores no curso da História. No Brasil, para você ter uma ideia, a comemoração acontece, claro, não é? No dia 1º de maio, é um feriado nacional e além de celebrar as conquistas, as nossas conquistas, não é? A data também é um momento de refletir sobre as legislações trabalhistas, regras no trabalho e também de homenagear todas as pessoas que de alguma maneira contribuem para o crescimento do país. Todos nós, não é? Sem dúvida alguma. E fica claro aqui a nossa homenagem a todos os trabalhadores. Ótima noite, queridos ouvintes. Boa noite, Marina. É isso, né? Todos nós, de um momento ou de outro, é um trabalhador, né? Boa noite a todos. Boa noite, Camila, a nossa equipe, aos ouvintes. Exatamente, né? E que dia especial. Nossas mais sinceras homenagens aos trabalhadores. E você sabe que não é só no Brasil que a gente celebra o Dia do Trabalhador? Vou trazer aqui para você algumas curiosidades. Marina, historiadora. É, minha versão historiadora. Mas é legal a gente ficar sabendo um pouco da data que a gente está comemorando, não é? Essa data, inclusive, existe no calendário de cerca de 80 nações. Entre elas a Argentina, a Espanha, a França, a Rússia e o Líbano. Antes da gente iniciar essa edição, tem uma curiosidade bacana. Ao desejar Feliz Dia do Trabalho, mesmo que indiretamente, estamos fazendo referência a algo que aconteceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886. Para você entender o contexto, as condições que os trabalhadores em Chicago tinham que suportar não eram das melhores. Como, por exemplo, tinha uma jornada de trabalho de 12 horas por dia. Além da redução do número de horas de trabalho, milhares de trabalhadores decidiram ir às ruas para reivindicar também o descanso semanal e o direito às férias. Os protestos, que começaram no dia 1º de maio, seguiram acontecendo em Chicago durante os dias sequentes. Notadamente, a data de 4 de maio ficou marcada na história por conta de um acontecimento especial. Naquele dia, uma bomba explodiu em Chicago. Até hoje não se sabe quem a lançou, mas a explosão causou a morte de policiais e de pessoas que estavam no protesto. Como consequência, líderes do movimento foram presos e condenados à forca, sem que houvesse alguma prova que os culpasse. A luta pelos direitos dos trabalhadores então se intensificou e em 1889 a Federação Americana do Trabalho propôs o 1º de maio como data de homenagem ao Dia do Trabalhador. Olha aí então a história desse dia importante e como a gente tem que celebrar de fato depois de toda essa luta, né? Com essa, nós já estamos no ar. Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Leia Agora. Bom, e aproveitando a data, claro, tem uma notícia importante relacionada ao mercado de trabalho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou e publicou uma lei que, ao alterar o Estatuto da Igualdade Racial, prevê a inclusão de informações sobre raça e etnia de trabalhadores nos registros administrativos de empregados dos setores público e privado. Bom, segundo o governo federal, a nova lei representa um importante passo na promoção da igualdade étnica e no combate às desigualdades sociais resultantes do racismo. Muito importante isso. Nós conversamos com a presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial aqui em Mato Grosso, a Roberta de Arruda Chica Duarte, que reforçou a importância dessa iniciativa, uma vez que é fácil, não é, perceber o racismo nos ambientes de trabalho. Para tanto, ela diz que basta qualquer pessoa observar em volta e perceber onde estão as pessoas negras e onde estão as brancas. Gente, vamos ouvir que vale a reflexão. A Lei 14.553, de 20 de abril de 2023,
ela traz, né, uma alteração na Lei 12.288, de julho de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, onde ela traz em seu bojo a alteração dos artigos 39 e 49, né, que vai passar a determinar os procedimentos e além dos critérios, né, de informações étnicos, raciais, dentro do mercado de trabalho, né, seja ele público ou privado. Essa lei, ela acaba sendo um grande marco, né, na promoção de igualdade étnica, porque o intuito dela é realmente combater as desigualdades, né, sociais. Então, ou seja, ela visa a busca de uma equidade, além, né, que esta própria lei também, ela já trouxe a previsão de que o IBGE faça, né, a cada 5 anos, né, uma mensuração, uma pesquisa, né, em relação a, principalmente às ocupações dentro de cargos públicos. Se observa que, diante deste recorte racial, poderá agora ter mais, né, mais negros, né, dentro dos espaços de poder. Segundo Francis Fanon, os descendentes, né, dos mercadores de escravos, né, dos senhores de ontem, não têm hoje de assumir, por exemplo, a culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados, né? O que isso quer dizer? O Estado, a sociedade, eles têm a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e, com isso, as margens, né, em relação à construção de relações raciais e sociais de forma sadia. E que, dentro dessa objetividade, todos possam crescer, entendeu? Então, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos de bem, né? E essas razões chega um certo momento que teremos que assumir enquanto pessoa, né? E eu sempre digo, ninguém nasce racista, né? Mas essa lei, ela traz algo que é um caminho que com o intuito de realmente combater a desigualdade social e racial, né? E empreender nesta reeducação destas relações étnicos-raciais não são tarefas exclusivas somente, por exemplo, da educação, né, mas de todo este conjunto, né, que perpassa pela nossa vida, desde quando nós nascemos até quando nós morremos. Ressalto aqui que, na pós-abolição, né, foram formuladas políticas que visavam ao branqueamento, né, de toda a população. Então, pela eliminação simbólica e material da presença dos negros, né. Então, nesse sentido, né, é possível que pessoas negras sejam influenciadas pela ideologia do branqueamento e assim tentam, né, reproduzir o preconceito do qual são vítimas. Então, o próprio racismo, ele imprime marcas negativas, né, na subjetividade dos negros e também nas do que os discriminam. Então, esta lei, né, ela vem de forma pedagógica, né, com o intuito realmente de combater o racismo e as discriminações, né, elaboradas com objetivo, posso colocar aqui, educativo, né, das relações étnicos raciais, né, de caráter positivo, e ela vem a fortalecer para que possamos despertar e, através deste recorte racial, mais negros estejam dentro dos espaços de poder.
Bom, e nos últimos dias, hotéis e pousadas do Brasil todo passaram a emitir comunicados afirmando que pararam de atender clientes do URB por falta de pagamento da empresa. Hoje, são mais de 20 mil membros relatando suas experiências em busca de ajuda e de alternativas. Aliás, o número tem crescido rápido em meio a novas polêmicas envolvendo a operadora de viagens. Os estabelecimentos deixaram claro, não têm recebido os valores das reservas e, além disso, não conseguem contatar a agência para buscar informações ou uma solução. Assim, clientes que já tinham viagens marcadas tiveram que suspender os planos por não conseguirem concluir a hospedagem. A gente foi atrás do Procon Mato Grosso para saber o que fazer num caso como esse. O coordenador de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado, Ivo Vinícius Firmo, conta pra gente. A orientação para o consumidor que tem viagem marcada, contratada através do URB, o antigo hotel urbano, é que ele entre em contato com a empresa aérea através do site e com o hotel diretamente através do telefone ou outra forma de comunicação, para que ele possa confirmar o agendamento aí, tanto da passagem aérea quanto da hospedagem. Se ele tiver qualquer tipo de problema, não tiver essa confirmação, ele deve registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov, www.consumidor.gov.br. Ele faz o relato, fazendo o registro da reclamação. Todas as reclamações registradas em Mato Grosso em 2022 e 2023 foram respondidas, com índice em 2023 de 58% de resolução. Então a primeira orientação é essa para aquele que tem já ali um contrato realizado e o agendamento aí de passagem e de hotel. Para aquele consumidor que ainda não contratou, a orientação é que aguarde para verificar como que a empresa se comporta. A empresa está num processo de reformulação e é importante aguardar para que não haja prejuízos futuros para esses consumidores. Tá louco, né? A gente hoje num feriadão falando disso, já pensou quem comprou o ano passado uma passagem para curtir agora o feriado 1º de maio, não conseguiu. Mas enfim, vamos de política agora, vamos mais precisamente de bastidores. Em 2020, depois de disputar 15 eleições, o deputado Wilson Santos, então no PSDB, decidiu se lançar no mercado de marketing eleitoral. Não sei se vocês lembram disso. Naquele ano, o parlamentar chegou a produzir um curso em vídeo, ensinando de uma forma bem simples como vencer as eleições. 3 anos depois, Wilson deve ter aplicado ele mesmo o curso, já que permaneceu em mandato, continua como deputado estadual na Assembleia. E nesse momento no PSD, Wilson tem dado opiniões sobre os nomes que já se declararam interessados na corrida ao Palácio Alencastro. E ele já tem um favorito, sabia? E confirmou para o nosso repórter Jardel Arruda. Botelho talvez seja de todos eles o que tenha mais habilidade na articulação, mais habilidade na construção de alianças. Mas não dá para menosprezar nenhum. Quem vai decidir é a população, é o povo que decide. Eu já vi eleições de tudo quanto é tipo em Cuiabá. E o cuiabano tem um sentimento muito arraigado, muito apaixonado pela eleição municipal e dá mais valor à eleição municipal do que à eleição estadual e nacional. Ele analisa com muito rigor seus valores culturais, quem realmente ama essa terra, quem pode, E a próxima gestão vai exigir um perfil que seja de arrumação de casa, vai ter que ter um perfil de arrumação de casa e alguém que não tenha arestas com o governador, que não tenha arestas com a presidência da República, e Cuiabá vai precisar de muito dos governos estadual e federal, porque o quadro é um quadro complicado. Você falou aí uma coisa interessante, que não pode ter aresta também com a presidência da República. Sim, então, sim. Você acha que um candidato mais inclinado à direita, como por exemplo o Abílio, teria dificuldades? Não sei, Eu fui prefeito de Cuiabá com o Lula presidente e fizemos boas parcerias. Eu lembro da campanha, o prefeito da oposição que mais trazia recurso. Então tem que entender que o papel de prefeito, você tem que esquecer um pouco a questão partidária. Você tem que colocar o interesse do cidadão acima de tudo. E ele não tem partido. O cidadão não tem partido. Ou ele tem todos. Cada momento ele tem um partido. Então eu acho que o perfil do novo prefeito de Cuiabá vai ser esse desenho. Alguém que tem um perfil de gestor, capaz de arrumar a casa, vai ter 2, 3 anos só para arrumar a casa e que tem habilidade
de fazer parcerias com os governos estadual e federal. Não seja alguém que espalhe mais ainda, é alguém que possa agregar mais. Agora na Conte, economia. Olha, gente, parece reprise, mas não é. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não desistiu de atacar o Banco Central, os juros e o patamar atual das metas de inflação. Lula ainda criticou a austeridade fiscal e criticou o fato de o salário mínimo estar sem reajuste real há 7 anos. Isso todos nós criticamos, né? Feliciano Azuaga, nosso especialista em economia, explica pra gente por que declarações como essa complicam e muito a nossa vida. Boa noite, meninas, tudo bem? Olha só, a economia brasileira tá parecendo aquelas novelas mexicanas muito dramáticas, né? Que todo dia tem uma surpresa, uma briga entre os personagens principais. E tinha uma briga que estava meio morna já nos últimos dias, que voltou a ganhar um pouquinho de fervura. Essa semana o presidente Lula ele voltou a jogar gasolina nessa briga que já estava meio morna e voltou a citar o Banco Central e principalmente seu presidente, o Roberto Campos Neto. Na viagem que ele fez a Portugal, o Lula voltou a atacar o Banco Central do Brasil e criticou a taxa de juros elevada que está em 13,75. Ele disse que isso inviabiliza o crescimento do país, jogando a bola pelo mau desempenho econômico todo no colo do Roberto Campos Neto. O Lula, quando fala sobre essa questão do crescimento econômico, ele está certo. Mas temos muitos poréns, e aí nos detalhes que a gente vai entender um pouco dessa disputa. Para o cidadão comum que está voltando para casa agora depois de um dia extenuante de trabalho, os juros mais elevados significa crédito mais caro, financiamento mais difícil de acessar e também com uma taxa mais elevada para as indústrias e para os produtores rurais. Mas a gente tem que entender por que essa taxa está tão alta e por que o Banco Central faz isso. O Banco Central ele tem uma meta e uma obrigação que é deixar o Brasil longe da inflação e proteger o poder de compra da moeda. Quando ele observa que está tendo um desequilíbrio econômico no país e quando o governo tem suas contas desequilibradas e isso gera inflação, o Banco Central tem que entrar em cena. A inflação é um problema crônico da economia, onde os preços não param de subir. Isso diminui o poder de compra das pessoas mais pobres e aumenta o poder de compra do governo na outra ponta. Pensa assim, a inflação é como se fosse um incêndio florestal. O governo está gastando demais, isso aquece de forma muito acelerada a demanda, começa a faltar produto nos mercados, os produtos ou eles vão ter duas opções, ou vão subir de preço ou vão simplesmente começar a faltar. Isso gera um processo inflacionário. E o que faz essa demanda ficar muito mais elevada, geralmente é um desequilíbrio nas contas do governo. Governo com as contas desequilibradas, o governo tem que pegar dinheiro emprestado ou subir os impostos. Ele não gosta de subir impostos porque perde popularidade. Então o que ele faz? Ele começa a aumentar as taxas de juros porque as pessoas percebem que o governo está endividado e precisa de dinheiro, e as pessoas não vão emprestar dinheiro para o governo se o governo não pagar mais. É como se fosse aquele cunhado seu que gosta de dar o calote quando ele vem te pedir dinheiro emprestado. Você vai cobrar mais daquele seu cliente que não é um bom cliente e tem um risco mais elevado. E isso explica o início dessa briga. O Banco Central fala, olha governo Lula, você quer que eu reduza a taxa de juros? Comece a organizar suas contas. Ou corte gastos, ou vá lá e aprove logo o arcabouço fiscal, mas um arcabouço fiscal que as pessoas acreditem que você vai cumprir. A analogia que eu gosto muito é quando a pessoa quer jogar futebol. Ela vai lá para o treinador, imagina que é o Banco Central, e fala, treinador, eu quero jogar futebol de salão. O treinador vai falar, olha, para jogar futebol de salão, você vai lá no seu nutricionista, vai lá falar com o seu personal, volta a fazer musculação para ficar com os músculos fortes, para jogar futebol, volte a se alimentar bem. Se você conseguir cumprir essas metas, eu te coloco para treinar e se melhorar o seu desempenho, eu coloco você para jogar. Esse é o papel do Banco Central, o papel do treinador. Aquele que tem umas regras e vai dar as oportunidades e trabalhar de acordo com os cumprimentos das suas obrigações. Nesse caso, o governo é aquele jogador que não quer ir na Nutri dele, que não quer fazer a musculação, mas quer jogar sem ter feito o básico. E aí o treinador fala assim, olha, eu não consigo fazer isso se você não cumprir a sua parte. Então essa é um pouco de uma analogia que explica bem a briga do Lula com Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto falou que só vai abaixar os juros se o governo controlar as contas, ou mostrar de onde que ele vai aumentar os impostos, ou se ele vai cortar os gastos.
Como o governo ainda está muito confuso nas suas medidas econômicas, o Banco Central não vê motivo para reduzir a taxa de juros, porque há um risco do Brasil a voltar para um processo inflacionário. A gente tem que lembrar que o Brasil passou por mais de 30 anos de uma inflação muito alta e ninguém quer voltar para esse período da década de 80 que já ficou no nosso passado. O que está acontecendo, resumindo, é que o governo está com uma dificuldade no Congresso Nacional para colocar suas principais pautas econômicas para andar, e ele está criando uma vacina. Se a economia não andar, ele já jogou a culpa no colo do Banco Central, que é o malvadão da história, que é Roberto Campos Neto, que não quer ver a felicidade da população brasileira. Roberto Campos Neto está cumprindo o que está na legislação, que é a obrigação dele. E nós temos que lembrar também que o Banco Central do Brasil ele se tornou independente no ano passado, e isso dá uma solidez para o Banco Central manter a sua política de cumprir a meta, que é proteger a moeda e proteger a população mais pobre. O argumento que o governo sempre vai utilizar é que o Banco Central não quer que o Brasil cresça, mas a gente tem que lembrar, países com inflação alta, com descontrole das contas públicas, eles se tornam mais pobres, mais incertos, e geralmente a crise econômica vem a galope. É o que a gente está vendo atualmente na Argentina, nosso vizinho, com uma inflação mensal de mais de 100%, e o que está acontecendo também na Turquia. Tentaram baixar os juros na canetada, deu nesses problemas econômicos. Aqui no Brasil, a gente teve uma experiência recente agora, no final do governo Dilma, que também tentaram segurar o juro na canetada, e aí a crise econômica veio muito pesada ali em 2014, 15 e 16, e a gente sabe na onde essa história foi acabar. A gente espera que essas duas importantes instituições voltem a conversar, senão vai ficar aquela história de dois bombeiros tentando apagar um fogo. Só que um joga gasolina e o outro joga água. E aí a gente sabe o que vai acontecer com esse incêndio, não vai acabar nunca. É torcer agora para que os dois voltem a jogar água nesse incêndio da inflação e a economia brasileira volte para o rumo do crescimento. E da economia e de declarações polêmicas, a gente vai para o lugar onde elas são dadas, não é? Vamos para Brasília. Agora na Conte. Os bastidores em Brasília. O governo do presidente Lula dá como certa a convocação de ao menos 2 ministros na CPI mista, não é? A CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Flávio Dino, ministro da Justiça, e José Múcio Monteiro da Defesa são os principais nomes. O Planalto já teria inclusive orientado as pastas a prepararem seus ministros com informações e documentos. Ângelo Cruz, atenção seria agora a palavra de ordem do governo nesse momento? Boa noite. Oi Camila, Marina, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. O governo segue atento em relação a toda a movimentação dos parlamentares que vão compor a CPI mista dos atos golpistas de 8 de janeiro, né? Inclusive, então, dá como certo aí o Palácio do Planalto a convocação de pelo menos 2 ministros para prestar esclarecimentos à comissão parlamentar de inquérito, comissão mista, né, parlamentar de inquérito, que é Flávio Dino, ministro da Justiça, e também José Múcio Monteiro, que está à frente do Ministério da Defesa. Além deles, auxiliares do chefe do Executivo também acreditam que o atual secretário executivo do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, o ex-ministro da pasta, general Gonçalves Dias, G. Dias, também vai entrar na mira dos parlamentares. O Planalto, inclusive, já orientou as pastas a prepararem os ministros, subsidiarem com informações e providenciarem também documentos. Os petistas também dizem estar prontos para chamar integrantes do primeiro escalão bolsonarista para prestar esclarecimentos, dentre eles o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa de Jair Bolsonaro, general Braga Neto, e o ex-titular da Defesa, general Paulo Sérgio. Lembrando, inclusive, que Ricardo Capelli, né, que está interinamente à frente do GSI, fez aí algumas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também a alguns ex-ministros, como no caso o próprio Augusto Heleno e também Braga Neto. Segundo eles têm que responder sobre os atos do dia 8 de janeiro, porque para eles, então, há uma parcela de responsabilidade não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também de alguns ex-comandados do ex-chefe do Executivo. O governo mudou de posição, né, em relação à instalação da CPMI depois da divulgação de vídeos em que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Gonçalves Dias, G. Dias, aparece no Palácio do
Planalto no dia dos atos e passou a defender a atuação de parlamentares da base aliada para combater narrativas bolsonaristas. Acontece o seguinte, né, o governo até então era contrário à instalação da CPI e quem defendia inclusive a instalação da CPI é justamente os chamados deputados bolsonaristas, que acreditavam o seguinte, né, que o governo, por exemplo, o Palácio do Planalto, perdeu a grande oportunidade de sair como um certo herói em relação a tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, que deveria sim ter apoiado desde o início a abertura da CPMI ou da CPI. Inclusive, quem se manifestou em relação a isso, esse retardamento, demora do governo em oficialmente apoiar a instalação da CPI, foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque na percepção de Pacheco foi tardia, então, no caso, então, o apoio, melhor dizendo, né, do governo a essa CPI, mas agora a ver como é que vai ser feito. Inclusive, havia uma discussão muito grande, né, porque o governo queria a relatoria, acreditava, inclusive, que a relatoria ficaria, então, da CPMI, ficaria com o senador, porque aonde, digamos, o governo tem uma base um pouquinho mais consolidada, né, mas não, vai ficar nas mãos de um deputado, muito por conta de uma articulação de Arthur Lira. Isso frustra um pouquinho, então, as expectativas do Palácio do Planalto, do presidente Lula, mas agora é isso, né, cada vez mais ministros vão entrar na mira dos parlamentares que fazem parte da CPMI e, por conta disso, então, todo o preparo está sendo realizado pelos ministérios, tanto da Defesa, também o próprio Ministério da Justiça. Lembrando, inclusive, que o próprio Flávio Dino já esteve lá no Congresso Nacional, numa comissão para poder discutir esse assunto, falar sobre o trabalho que a pasta vem realizando. Ele falou sobre o dia 8 de janeiro, houve um bate-boca muito grande, inclusive a sessão na comissão acabou sendo interrompida porque os ânimos ficaram bastante acalorados. Agora, então, a tendência é que ele volte lá para falar novamente sobre os atos, né, do dia 8 de janeiro, a ver como é que vai ser, mas ao mesmo tempo o Planalto está bastante tranquilo, por mais que demorou a apoiar a instalação da CPI e a ver como é que está sendo feito todo esse trabalho de media training, digamos assim, dos ministros. Mas por hora há uma certa tranquilidade, um ar de tranquilidade, digamos assim, de petistas, também de aliados ali do presidente Lula em relação à participação dos ministros. Lembrando que Ricardo Capello, inclusive, tem sido bastante elogiado pelo presidente Lula e por alguns outros integrantes ali do Planalto pelo trabalho que desenvolveu à frente da intervenção da segurança pública aqui do Distrito Federal, logo depois dos atos de 8 de janeiro. Inclusive, ele disse que recebeu carta branca, né, do presidente Lula para fazer as mudanças no GSI e encaminhou, inclusive, também material para o Supremo Tribunal Federal. Eu volto com vocês. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha, daqui a pouco tem mais Agora na Conte. Até já! Agora na Conte. Volta já!
A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. Estamos de volta com Agora na Conte. Fique com a gente, manda sua mensagem no 98144-1037. E na semana passada, mais uma fase da Operação Avalanche foi desencadeada em Cuiabá e Várzea Grande. Você se lembra, falamos aqui, o alvo foi uma quadrilha que furtava motos e criava, gente, inúmeras maneiras de lucrar com isso. Seja no desmanche, na venda de peças ou dos próprios veículos em plataformas na internet, claro, com valor muito abaixo do mercado. A repórter Eloane Nascimento conversou com o delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, Gustavo Garcia, que falou sobre as estratégias usadas pela polícia para interceptar essas organizações criminosas. Vamos ouvir. Agora na Conte. Entrevista. Nesse primeiro trimestre, a gente tem visto que a delegacia de roubos e furtos de veículos tem feito grandes operações com foco em organizações criminosas, né, que têm praticado esses crimes. Eu queria que o senhor falasse quais foram essas operações, né, e como que tem sido esse trabalho da delegacia. Nós trabalhamos hoje com o seguinte entendimento: todo roubo e furto praticado relacionado a veículo é um ato de uma organização criminosa. Ninguém furta ou rouba um veículo sozinho. Então vai ter sempre a participação de terceiros. Então a gente trabalha sempre com esse pressuposto. Ou é uma associação criminosa ou é uma organização criminosa. Então, feito isso, para a gente enfrentar o crime organizado, enfrentar as associações criminosas que estão vinculadas às atividades criminosas aqui na região metropolitana, a gente tem que especializar a investigação. E aí nós montamos grupos específicos para determinado caso. Então, por exemplo, nós hoje temos um grupo que é pronto para atender os furtos de motocicletas, os roubos de motocicleta. Temos um outro grupo para caminhões, um outro grupo para caminhonetes e veículos comuns, né? Então, assim, quando eu especializo a atividade, eu consigo fazer que haja uma concentração maior de informações, e aí a gente consegue trazer todos os dados necessários para imputar não só um crime, aquele ato específico do furto, mas outros que também estão gravitando ao redor, os crimes conexos, né? Como, por exemplo, de adulteração de sinais identificadores, a falsificação de documentos, né? A lavagem de dinheiro. Tudo isso a gente consegue agregar no bojo da investigação. Como que está essa situação de roubos e furtos de veículos aqui na capital? A gente analisa primeiramente assim, a questão dos roubos, né? Que são os crimes que têm violência. Isso aqui, em relação aos crimes com violência, houve uma redução muito acentuada nos últimos anos, reflexo das constantes operações que nós deflagramos. Em relação à criminalidade relacionada a furtos, alguns casos específicos ocorreram alguns aumentos. Em relação às caminhonetes, teve um aumento específico, que aí a gente pontualmente trata esse caso como prioritário. Em relação às motocicletas, antes nós tínhamos uma incidência muito grande, mas desde a Operação Avalanche, na primeira fase, a gente já pôde observar que já teve um impacto significativo na redução. Você pega os índices dos últimos anos, houve uma redução grande no furto de motocicleta. Em relação a caminhões, a mesma coisa. Então, a demanda sempre vai existir, né? A demanda por trabalho, as ocorrências vão continuar existindo, porque é um problema que também envolve questões sociais, né? Mas a gente, dentro do possível, vamos tentando sempre atacar os problemas principais, né? os casos que estão incomodando mais a sociedade, para dar resposta na maior brevidade possível. Falando um pouquinho sobre essa Operação Avalanche, não tem como não falar, foi a mais recente, né, aqui da delegacia. Queria que o senhor falasse um pouquinho
como que é essa organização criminosa, né, ela é especializada em furtos de motocicleta? Primeiramente, havia atuação dos furtadores, né, das pessoas que furtavam os veículos, que subtraíam as motocicletas. Eles escolhiam geralmente os locais onde havia maior oportunidade, né? Geralmente nas proximidades dos shoppings, das clínicas, dos mercados, né, da área comercial de Cuiabá e Várzea Grande, que lá ficam concentradas motos estacionadas, né? Fora de estacionamento privado. Faziam as suas vigilâncias, observavam aquelas que estavam em melhores condições, aquelas que também tinham maior mercado, faziam suas escolhas e subtraíam com chave micha. Na maioria das vezes eles tinham pessoas dando apoio, muitas vezes com um carro para carregar o veículo. Após a subtração, eles se dirigiam para um local para guardar o veículo, já trocar a placa. Precisa trocar a placa para que não fique constando a restrição, né? Porque a vítima ela vai à delegacia, registra a ocorrência e nós acionamos todo o sistema. Então o primeiro passo era trocar a placa, para que não houvesse essa consulta e desse como o veículo roubado ou furtado. Troca a placa, esfria a ocorrência e depois eles começam a dar a destinação que tiver maior rendimento. Ou eles vendiam para aqueles que faziam desmanche, ou eles vendiam para terceiros praticando um golpe de estelionato. Quando praticavam o golpe de estelionato, eles utilizam muito as redes sociais ou então aqueles aplicativos próprios para venda. Agora, em relação ao desmanche, são sempre os mesmos. São aqueles que são useiros e bezeiros na prática de desmanche, que estão nesse mercado há mais de 20 anos. Aí as nossas investigações se aprofundaram sobre essa questão que é fundamental para fomentar essa criminalidade difusa, que é a criminalidade corriqueira de furto de veículo. Sem eles, a gente tem ciência que talvez o sistema não funcione da forma como está. Porque eles provocam isso, eles financiam muitas vezes esses atores que estão subtraindo. E lá, nesses locais eles faziam um desmanche, a subtração das peças, a compra e toda a distribuição para outras empresas, para grandes empresas que estão no mercado há bastante tempo, ou então para outros estados e até mesmo para a Bolívia. Então a gente vem tentando, com essa operação Avalanche, reprimir toda essa cadeia criminosa, que vai desde do autor do furto àquele que obtém os lucros com a venda de peças, né? Com a comercialização e com o empresário. Então a gente tenta transitar por todas as parcelas e todas as atividades dessa organização criminosa. Uma dessas formas de furto que realiza é em locais mais parados, shopping, estacionamentos, enfim. Eles utilizam de várias formas para fazer uma vítima. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação de aplicativos de golpes, como que funciona esse esquema e como a vítima, a população que esteja mais vulnerável, possa estar prevenindo isso. A vítima, geralmente, o perfil das vítimas desses casos é que são pessoas humildes, pessoas que trabalhadores, prestadores de serviços ou dos shoppings, das clínicas, do comércio, e precisam dessa motocicleta para trabalhar, para se deslocar para o seu trabalho, ou até mesmo para executar os seus serviços, né? Para atender os seus clientes. E lógico, é com custo, é com sofrimento que eles conseguem adquirir esses bens, com trabalho, com parcelamento no banco, porque às vezes tem dificuldade até de pagar, deixa de ter um lazer, deixa de comer para sobreviver, porque é uma ferramenta de trabalho para muitos, né? Então eles colocam fora do estacionamento privado por falta de recurso, né? Aí depende da fiscalização, que o Estado dê a segurança para essas motos, que está colocada na rua, entendeu?
E muitas vezes o Estado não vai ter nunca, nenhum Estado no Brasil vai ter condições de manter a segurança individual para cada vítima, né? Então, o conselho que a gente faz é colocar equipamentos de proteção, né? Colocar em locais que tenha câmeras, após o fato a vítima se deslocar ao local para que possa também colher, ajudar a polícia nesse sentido, de verificar as câmeras ali, enfim, o que dá para fazer. E o Estado tem que tentar fazer a sua parte de reprimir essas condutas ilegais, fazer essas operações e aumentar a prevenção em alguns pontos. A gente tem um contato grande com a Polícia Militar, a gente vai passando informações sobre os pontos mais vulneráveis, eles vão reforçando, eles fazem também o trabalho deles, mas os criminosos também, eles sabem que é no momento que a gente está a polícia quando não está a polícia. Então é uma situação de bastante vulnerabilidade. Tem também roubos de caminhonete, né, que está tendo bastante evidência recente aqui em Cuiabá e região. Como que é feito esse trabalho dos criminosos? Também tem muito furto, né? Aí já é um método um pouco mais sofisticado. Eles usam equipamentos para clonagem de chaves, equipamentos para leitura de módulos. Aí existe uma força-tarefa hoje que está realmente foi montada para esse objetivo, né, de desarticular esses grupos. Já fizemos a primeira operação, estamos em fase de investigação ainda, vamos dar a resposta. Aqui eu costumo dizer para a sociedade e reforçar isso aos policiais que atuam aqui, que todo caso tem que ser tratado com muito carinho, com muito cuidado e com muita dedicação. A gente não deixa caso sem resposta. Nem que seja negativa, que muitas vezes a gente não consegue concluir pela autoria. Isso aí, infelizmente, faz parte de qualquer sistema de investigação. Mas a gente faz, pelo menos, padroniza nosso atendimento, padroniza nossas ações, especializa algumas atividades para que a gente possa sempre chegar à autoria dos fatos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, mais específico sobre os golpes, né, e na plataforma, né, em aplicativos de compra e vendas, na internet, nas redes sociais. Como que é feito isso? As plataformas, elas são utilizadas para realmente praticar golpes, estelionato, né? E também para venda dos produtos que são roubados e furtados. Muitos dos produtos que são oferecidos na plataforma são roubados ou furtados. E aí eles entram lá, tem pessoas que interagem com esses criminosos. Esses criminosos, eles vendem esses veículos como se fossem FINAM, como se fossem veículos atrasados, com documentação atrasada, e aí já deixa bem claro para as vítimas que está vendendo a um preço menor por conta dessa falta de documentação. E isso daí faz com que a vítima, o adquirente da motocicleta, não vá no Detran fazer a vistoria e fazer a transferência da propriedade. O Detran exige que a pessoa faça a transferência do veículo em 30 dias. O Detran exige que não possa rodar com... o veículo tem que transitar com a documentação em dia. Tem que pagar suas multas, pagar os impostos, expedir a documentação anual, né? Só que as pessoas não fazem isso, por falta de condições e por outras circunstâncias, né? Então, enquanto tiver esse mercado fazendo isso, vai acontecer. Quando as pessoas quiserem levar vantagem, também as vítimas quiserem comprar mercadoria a preço menor do que o praticado em geral, vai continuar existindo. É igual a questão das peças. Você vai comprar uma peça no mercado negro, é um valor. Comprar na loja que segue todos os trâmites legais, inclusive com a questão do recolhimento de impostos, vai pagar um outro valor, um pouco mais caro. Só que ali você está alimentando o crime. Ali não, você está fazendo o que é certo, o que é previsto, que é o legal. Aí são escolhas. Só que a gente paga essa escolha, a sociedade paga essa escolha. Além da prevenção, também é importante alertar sobre como identificar, né? Que nem a gente estava falando sobre anúncios, essas coisas, ficarem atentos.
Como que é assim, você pode identificar, em relação a preços, enfim, como identificar que o produto é oriundo de furto ou de roubo? Por exemplo, existem hoje sites que você faz uma avaliação do teu veículo, tabela FIPE. Você consegue fazer uma avaliação da tabela FIPE do valor do veículo que você está interessado. Se o veículo que está sendo oferecido está num valor desproporcional assim, ao que é praticado no mercado, você tem que ficar mais atento. Aí vão argumentar, não, mas o veículo está atrasado. Se ele está atrasado com a documentação, ele não tem que ficar transitando. Ele está irregular com o Detran. Se ele está irregular com o Detran, ele não passou por uma vistoria. Então ele pode estar com os sinais identificadores adulterados. Aí você pode vir a ser parado numa blitz e ser alvo de uma investigação, porque você está com um produto de crime. Você pode responder pelo crime de receptação, culposa ou dolosa, ou não responder, mas tá, em tese você está com um produto de crime, que vai ser ouvido como investigado na Polícia Judiciária Civil. Então, o primeiro passo é esse. Tomar essas precauções de fazer consultas sobre a origem desse produto que você está adquirindo. Sobre as ferramentas. As ferramentas têm canais de comunicação. Geralmente os crimes estão ocorrendo quando as vítimas saem desse canal de comunicação apropriado do app e vai se comunicar por meio de WhatsApp. Aí geralmente esse WhatsApp que está sendo comunicado com a vítima é fake e fica mais difícil rastrear. Então assim, sempre conversa pelos aplicativos, né? É o melhor caminho para corrigir. Enfim, basicamente isso que é um método que hoje representa quase 70% do mercado, né? A venda de veículos hoje, 70 a 80% do mercado se faz por redes sociais e por aplicativos, é uma realidade, e as pessoas têm que ter cuidado, porque você não está interagindo pessoalmente, né? Você está interagindo com uma pessoa que você não sabe se é real, né? Se foi criada. Aí depois da negociação também tem um outro ponto. Geralmente eles fazem um processo de autenticação dos documentos, cartórios. Exige sempre que a pessoa vá lá no cartório contigo, não assine um documento já assinado antes, entendeu? Já com uma assinatura você não sabe se é falsificada ou não. Vá no cartório com a pessoa, comprove, mostre, peça a identificação da pessoa antes, entendeu? Então são cuidados que são importantes para que a pessoa não seja vítima, não perca o dinheiro que empregou para o seu transporte, a compra do seu bem. Após a pessoa ser vítima, o que ela deve fazer? Como a população pode contar com a delegacia de roubos e furtos? Imediatamente comunicar o 90, se caso seja vítima de roubo ou furto, né? Porque eles imediatamente já colocam a restrição do veículo nas câmeras, então a chance de ter uma prisão em flagrante é muito maior. O segundo ponto o segundo passo é ir a uma delegacia da Polícia Civil, fazer o registro, já informar que no local tinha câmera, foi possível visualizar câmeras de identificação e tal, para que a gente possa requisitar as imagens o quanto antes, né? Se possível, a pessoa pode também ir lá no local e pedir para que, ou ficar para a pessoa lá que é responsável pelo local, que vai precisar das imagens, porque foram subtraídas a alguns veículos, foi subtraído o seu veículo, então para preservar a imagem, para que não possa perder, né? Isso é um ponto também importante. E por fim é confiar no trabalho da polícia. Eu gostaria que a sociedade tivesse plena consciência que a gente por nós a gente atenderia todos imediatamente, mas a gente
Nenhuma ocorrência é tratada com descuido. A gente prioriza tudo aqui, tudo. A gente tenta tratar tudo com muita dedicação. Nem sempre a resposta vem naquele primeiro momento. Pode ser que a resposta venha ao longo de outras investigações, mas a gente, de certa forma, a gente tem se esforçado muito para dar a resposta necessária, para prender esses criminosos, e a gente conta primeiro com o apoio da população, com a confiança da população e trabalho em conjunto, né? E vamos falar de treta. Os deputados estaduais Wilson Santos e Eliseu Nascimento protagonizaram uma calorosa discussão na última semana. O clima tenso entre os dois começou por conta do projeto de lei de Wilson, que acopla câmeras nas fardas dos policiais em determinadas operações. Eliseu Nascimento definiu Santos como vergonha, além de acusá-lo de ser contra a polícia militar. Olha só. Sempre ele busca pegar algum tipo de comparativo para poder colocar, inclusive de forma até discriminatória. Ele falou, né, da patente de policiais, fazendo comparativo a recruta zero, né, chamando recruta zero, soldado, cabo da polícia militar, que poderia ser homenageado, né, em algum tipo de escola cívico-militar no estado. E isso acaba gerando, né, alguns tipos de embate. Outro fator que ele citou foi o caso da polícia militar ser trocada, né, por câmeras de monitoramento. O trabalho operacional contra a criminalidade é uma ação presença, precisa do policial em corpo, né, todo equipado, armado, né, bem treinado. Então são situações que infelizmente nos deixa até entristecido com o deputado, um deputado que tem já uma bagagem política, né, toda uma trajetória, e hoje fazer posicionamento, inclusive, né, citando aí que a polícia militar hoje ela aumentou o índice, ela reduziu o índice de criminalidade em São Paulo, né? Ele se expressou ali de que eu fui passear em São Paulo, né, que eu fui visitar um correligionário do mesmo partido que é secretário de segurança, né? Isso não é brincadeira. A gente está lidando hoje, né, com a segurança pública do estado, em um estado que recentemente foi palco, né, de verdadeiro terrorismo feito aí por facções, né, muito bem armado, assalto à mão armada, como teve aí na cidade de Confresa. Então isso requer aí uma atenção, ao invés de nós, como representantes do Estado, estar preocupado em buscar aí ações, né, de aumento de efetivo, valorização policial na questão salarial, na questão também de equipamentos, né? Infelizmente a gente tem que voltar nesse mesmo assunto, que é um projeto inconstitucional por parte do deputado, que já foi prefeito 2 vezes, né? Isso muito nos estranha, a insistência dele, né, de querer aprovar um projeto que não tem como aprovar. E olha, vamos sair de casa, gente? Porque ainda dá tempo de curtir uma programação diferente nesse feriado. É o segundo festival de stand-up que está acontecendo desde ontem, termina hoje no Cine Teatro Cuiabá. O evento é de graça e tem a participação de 17 comediantes locais, entre novatos e aqueles mais experientes, que vão compartilhar suas experiências e fazer o público rir muito com suas piadas e histórias engraçadas. Dentre os convidados especiais, destaca-se a presença do ator, roteirista, comediante Eduardo Butaca, que dessa vez fará o Cara Limpa, sem personagem, junto com outros colegas de cena. Quem faz o convite pra gente é a Silvana Córdova e o próprio Butaca. Vamos ouvir? Olá, eu sou Silvana Córdova, do Movimento Vambora, e vim falar aqui um pouquinho da segunda edição do Festival de Stand-Up, que acontece nessa segunda-feira de feriado, a partir das 20 horas, lá no Cine Teatro Cuiabá. Então, você que estava aí pensando em ficar em casa, aceita esse convite, vem conosco nessa segunda-feira, entrada gratuita, stand-up com artistas 100% regionais. Temos convidados especiais, como Eduardo Butaca, o Vini Amorim vai estar presente também, para alegrar a nossa noite de segunda-feira. Lembrando que a entrada é gratuita, um festival de stand-up totalmente regional, e você é o nosso convidado especial. Então vem com a gente, sai de casa e vambora!
Oi Marina, oi ouvintes aí da Rádio Conte, eu sou Eduardo Butaca e eu sou uma das atrações do Festival de Stand-Up que vai acontecer agora em Cuiabá, no Cine Teatro Cuiabá, esse grande festival aí que está movimentando a cena do humor em Mato Grosso, esse movimento do humor de cara limpa, sem personagens, né, que ganhou as redes sociais, que vem ganhando espaço aqui, são 17 atrações, 17 artistas, entre iniciantes e quem já está aí na cena. Eu que sou aí um artista de personagens, faço a Penélope, faço a professora Geisa, vou aí me desbravar como humor sem personagem, que é um estilo que eu já faço, mas muito timidamente, e que eu admiro muito, gosto muito, onde a gente fala das nossas próprias mazelas, a gente ri das próprias tragédias, e convido o público para rir também junto, para participar, para interagir. Então fica o convite aí, segunda edição do Festival de Stand-Up Comedy, no Cine Teatro Cuiabá, 1º de maio, aí no nosso Cine Teatro Cuiabá, tá bom? Um grande abraço aí a todos vocês. É isso, gente. Stand-up é legal, né? Tem gente que trabalha com a gente, inclusive, que podia fazer stand-up. Tranquilamente. No dia a dia. Eu acho que mais de uma pessoa devia. Vários. A gente tem uma equipe pra isso. De comediantes. Sim, diariamente. Mas enfim, gente, é isso. Com essa, nós nos despedimos oficialmente, não é? Segundona, não é mais feriadão, mas na terça nós estamos aí. Amanhã nós estamos de volta com muita notícia, muita informação, como sempre. Aproveite esse restinho de feriado, vai curtir, vai se divertir com responsabilidade. Amanhã a gente tá de volta. Boa terminar o programa assim pra cima, né? Obrigada, gente, pela companhia. Um ótimo restinho de feriado pra você. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Leia Agora.